Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Estamos de novo aqui agora para trazer mais uma pesquisa, dessas pesquisas de um jornalismo retrocesso, né? Trazendo de volta esses assuntos que foram manchetes pelo Brasil afora nos anos 70, 80, antes que isso, nos anos 50, que é um hobby que eu tenho, que eu adoro mesmo ler esses jornais antigos, né? E hoje nós vamos trazer aqui para vocês, gente, no canal, a história de Allan Kardec Batista Vieira, um menininho de 6 anos de idade que foi sequestrado em Cariacica nos anos 70, em 1970. E ele só foi encontrado em 1975. Saiu de casa com 6 anos, 7 anos mais ou menos, voltou com 12, 13, né? E sumiu em Cariacica e reapareceu no interior de Pernambuco, 6 anos depois. É uma história incrível que a gente vai trazer para vocês aqui. Essa matéria da revista Manchete, de 1975, desaparecido há 5 anos, Allan Kardec Vieira viveu uma estranha aventura até que foi localizado por acaso no sertão de Pernambuco, a 370 quilômetros do Recife, gente. A volta do filho sequestrado, matéria de Atenéia Feijó, com fotos de Carlos Humberto TDC. Revista Manchete. Tem outras matérias também de outros jornais, mas a gente vai seguir aqui falando sobre essa matéria, especialmente aqui da revista Manchete, né? O menino, ele foi sequestrado, gente, em Cariacica. Ele sumiu no dia 3 de janeiro de 1970. Quer ver que não havia nem... O Brasil não havia nem conquistado o tricampeonato, tá? Era verão de 1970. E ele foi descoberto na cidade de Iguaraci, lugarejo no interior, bem no interior, no sertão de Pernambuco, né? E ele chegou à casa, de onde saiu com quase 8 anos de idade. Cada jornal fala coisas incongruentes, diferentes, tá? Um fala 6 anos, que ele voltou com 12, o outro fala 8 anos, que ele voltou com 13. É meio confuso. Assim. Vamos dar o crédito aqui para a revista Manchete, vamos seguir essa linha aqui, né? Com 8 anos de idade, ele saiu daqui, né, como um desconhecido vendedor de pastéis. A mãe dele fazia pastéis, ele vendia. Começou como uma brincadeira, vendendo aquele pacotinho de amendoim, sabe? Aquele conezinho de amendoim que ele vendia no campo de futebol que tinha perto da casa dele em Cariacica, em Campo Grande, e no Cruzeiro do Sul. E aquilo foi melhorando, ele foi vendendo o dinheirinho dele e tal. E a mãe fazia pastéis e tudo, e ele vendia, né? Pela rua, pelo posto de gasolina e tal. Bom, ele voltou para Vitória, famoso, né? Saudado pela multidão, e ele não se lembrava muito do que havia acontecido nesses primeiros anos de vida aqui no Espírito Santo, né? Ele já estava com sotaque nordestino, voltou outra pessoa, né? Ele tinha uma mancha roxa no ombro direito, que era uma marca recente deixada por uma lata d'água que ele era obrigado a carregar água, né, lá nesse sítio, nessa fazenda, lá no interior de Pernambuco, todo dia, no sertão nordestino. A mãe disse que ele estava muito pálido, né, muito magrinho, perdeu o brilho dos cabelos e muito pouco desenvolvido para um menino de 13 anos de idade. A gente vê ele com os irmãos aqui, ó, Allan Kardec com a Cristina e com o Antônio, vê como é que ele estava magrinho, ó. Isso aqui deve ser na Praia da Costa, né? Nos anos 70. E bracinho fino, tá? O corpo da barriga dilatada por conta de uma verminose. E o Allan Kardec personifica no sotaque e na postura o menino pobre sertanejo que foi durante 4 anos e 8 meses em que viveu em Iguaraci. Ele viveu também no Recife, como um menino de rua. A gente vai contar a história dele aqui. O período corresponde ao ano em que ele perambulou em companhia de uma mulher que o teria raptado, e o fato ainda não foi bem elucidado. Ele se lembra pouco, não gosta de falar no assunto, e lembrando que essa matéria, gente, é de 1975, tá? O garoto se refere ao episódio resumindo-o como uma história fantástica. A mulher que me levou num jipe, um jipe preto, que saiu andando por vários lugares, não sei onde. O dinheiro dela acabou, a gasolina acabou e ela pifou. Foi assim que ele comentou com os jornalistas, né, com a polícia, né?
Começou a se encher de cachaça, bebeu até que estourou. O homem que dirigia o jipe, né, que era companheiro dessa mulher que o sequestrou, foi-se embora. E os urubus vieram para comer a mulher. Então a mulher morreu. Ele viu, né, a morte dessa mulher que o sequestrou, os urubus e tudo, numa estrada, a gente não sabe aonde, né? Aí começou a chover, chovia, e eu me sentei e fiquei esperando a chuva passar, e aí termina a história, ele não fala mais nada. A 7 quilômetros do centro de Vitória, era o endereço onde moravam, né, a mãe dele e o padrasto, né, no Morro do Cruzeiro do Sul, em Campo Grande, no lugar onde havia antes um barraco, agora tinha uma casa de 2 andares, o segundo andar estava em construção e tudo, e o menino meio que não reconheceu a casa e tudo, né, então ele ficou meio escabriado, como se dizia antigamente, né? E segue a matéria aqui da revista Manchete falando que quando sua mãe, o nome era Laurinlete Batista Vieira, lhe pede para dar atenção e tal, ele é muito mal-humorado, dizendo que eu estou com fastio desse povaréu todo. Estou enfastiado desse monte de gente, dizia o Allan Kardec. Será que alguém conhece aí o Allan Kardec? Será que ele mora ainda em Cariacica ou se mudou para outro lugar, né? Hoje ele deve ter mais ou menos a minha idade, né? Quase 60 anos, por aí. Não, ele tem mais de 60 anos, ele é um pouquinho mais velho que eu. Mas recebe ele, né? O Allan Kardec recebe presentes com satisfação, não deixa que ninguém o chantageie, né? E está muito bajulado, claro, né? Uma criança que ficou sequestrada volta para casa, aí ele vira uma celebridade, né? Imagina Vitória em 1970, virou uma celebridade. Saiu no jornal, a Tribuna, a Gazeta, os jornais aqui de Vitória, né? Para você que está vendo o vídeo de outro lugar. Tem muita gente que gosta desses assuntos de crimes reais, né? Então a gente está trazendo aqui no canal, sempre temos uma playlist, apesar de eu sempre falar com vocês sobre a dificuldade que nós temos aqui em Vitória de fazer uma análise de crônica policial. Atualmente inexiste. Nem no rádio tem, antigamente o Ronda Policial, Ronda da Cidade, que eram programas icônicos de polícia. Eu trabalhei por quase 15 anos na Gazeta, na Rede Gazeta de Comunicações, na Rádio Gazeta M, que também fazia o Ronda com Joel Vieira, Jair Oliveira, com Eduardo Santos, Jorge Félix, era uma equipe incrível, Cátia Fraga, né, que faziam polícia, né, Adauri Nascimento, gente com quem eu trabalhei, que eu tive o grande prazer de trabalhar no Rádio AM por uma década, né, onde eu aprendi realmente a fazer rádio, né, e havia na Rádio Espírito Santo também o Ronda da Cidade, Ronda Policial, Rádio Vitória, Rádio Capixaba, e bombava de audiência, né, porque tinha novela, radionovela com tiro, com carro de polícia e tudo, era muito legal. Eu lembro do meu tio Jarbas na oficina Pirajá, lá em Jardim América, meu tio Jarbas, meu tio Jaci ouviam direto, né? Meus tios lá, meu tio Josias também ouvia, e eles adoravam o Ronda, né? E hoje você quase não vê, essa crônica policial meio que acabou, ela bombava em São Paulo, no Rio de Janeiro, desde os anos 30, 40, 50, em Vitória também, os jornais a gente vê uma crônica policial bem precisa, bem ácida, bem aguda, mas hoje em dia acabou tudo. Então a gente tem essa dificuldade na hora de trazer esses assuntos de polícia, especialmente aqueles que envolvem crimes contra a vida, assassinatos. Esses são assuntos críticos aqui em Vitória. Vitória é desse tamanho, então já viu, né? A gente tem alguma dificuldade na hora de fazer essas pesquisas e trazê-las de volta à luz, né? Então, deixa eu ver, falando aqui sobre o Allan Kardec, o sequestro em 1970, lembrando que nessa época, gente, até meados da década de 70, houve inúmeros crimes de sequestro e assassinatos envolvendo crianças, né? Da Ana Lídia em Brasília, Aracélia aqui em Vitória e outros crimes que a gente vai abordar se a gente conseguir fazer isso sem melindrar, né? Mas vamos lá. Ela conta, a mãe chama-se Laurinlete, é a primeira vez que eu ouço falar esse nome, Laurinlete.
E o Alan nasceu em 16 de março de 1962, portanto ele é 3 anos mais velho do que eu, né? E era o terceiro de 5 filhos. Então a Lauren Lett tinha 5 filhos do primeiro casamento. O Alânio Rocha Vieira, marido, foi assassinado em 63 com 11 tiros em Nanuque, Minas Gerais. Matéria da revista Manchete, tá, gente? Então, viúva, Lauren Lett se casou de novo com Sebastião da Silva, separou-se. Hoje, naquela época, ele era dono de uma pizzaria em Jacaraípe e ela teve um filho chamado Alberto, que naquela época tinha 10 anos, quando o Allan Kardec voltou para casa desse sequestro terrível, né? E se separou de Sebastião e casou-se com o Valdir Gomes, que era colega do meu pai na COFAV, na Companhia Ferreira de Vitória, né? Com quem a Lauren Lett teve uma filha chamada Valdirene, que tinha 7 anos quando o Alan voltou para casa. Bom, em 1970, meu único desgosto era não ter o meu filho em minha companhia. Mesmo apertados, a gente vivia bem, Valdir, eu e as crianças, né? Valdir é o terceiro casamento da Lauren Lett. Um dia eu fiz canjica, sobrou amendoim torrado e os meninos botaram no canudinho e saíram para vender. O Alan e os coleguinhas, né? E ele voltou com dinheiro que ele colocava num cofrinho em formato de elefante e ficou entusiasmado ali, com 6 anos, 7 anos de idade, ele voltou entusiasmado com o dinheirinho que ele ganhou, tal, no campo de futebol e tal. E a mãe apoiou. Então vou fazer mais para você vender mais. Allan Kardec tinha um apelido de Topodídio, né, que a gente ama, né? Tá aqui. O Topodídio, que o meu tem quase 60 anos, né? Quase a minha idade. O meu Topodídio que eu ganhei de presente do meu pai e da minha mãe num desses natais lá dos anos 1970. E o apelido do Allan Kardec era Topodídio, né? E ele era muito simpático, conversava com todo mundo, era um vendedor nato, digamos assim, né? E no sábado, dia 3 de janeiro de 1970, logo depois do almoço, a mãe fez 50 salgadinhos e entregou na mão do Allan Kardec. Ele saiu para vender, porque estava tendo um jogo no sábado, perto da casa, em Campo Grande, e ele saiu para vender esses 50 salgadinhos, né? Aí ele voltou lá pelas 2h30 da tarde, vendeu tudo, voltou com um tabuleiro vazio. Aí a mãe, né, procurou, não ia fazer mais salgado naquele dia, mas procurou o menino e ele tinha saído de novo. Aí deu 5h30 da tarde, o menino não voltava, aí deu 7h30 da noite, começou a chover e o Alan não voltou para casa, né? Aí ela botou uma capa de chuva, saiu correndo, foi até o posto de gasolina São Cristóvão, em Campo Grande, porque era o ponto de venda do Allan Kardec, né? E não encontrou o menino. E ela se lembrou que na manhã anterior, do dia anterior, o Allan Kardec tinha dito para ela que tinha tido um sonho de que ele se lembrava que tinha um monte de policial correndo atrás dele, procurando ele, vários policiais procurando ele. E ela ficou com aquele grilo, né? Ela falou, meu Deus do céu, ela teve aquela coisa de mãe, né? De ficar preocupada. Meu Deus, o que será que aconteceu com meu filho? Será que ele teve uma premonição, né? Uma coisa assim. Aí ela começou a passar mal. Ela foi para casa da cunhada dela, que tinha um automóvel na época, e saíram rodando ali para o Campo Grande, nas imediações. Vieram uma Vitória de carro e nada, não achavam o menino, estava chovendo, já era de noite, ele não voltou para casa. Bom, o tempo foi passando, nenhuma notícia do paradeiro do Allan Kardec, e ela apelou para tudo, né? Fez promessa, foi no terreiro, tudo para trazer o filho de volta, sem sucesso. Aí ela teve um ataque, né, de nervos, foi internada no Adalto Botelho por conta de Imagina, né, gente? Uma mãe que perde um filho de 6 anos de idade, como é que a mãe fica, né? A gente consegue ter uma ideia, vaga ideia de como é. Você tá com seu filho ali, ele saiu, foi ali pertinho, 100 metros e desapareceu, ninguém viu mais o menino. Bom, até que chegou uma carta de São Paulo para minha tia Lindinalva, enviada por dona Arnalda, sua amiga e vizinha lá em Campo Grande, que ela tinha escutado na rádio, no programa do Gil Gomes, Aqui e Agora. Lembra do Gil Gomes? Que havia um menino perambulando por São Paulo. Aí você fica sempre com a antena ligada, né? Você tem um filho seu que sumiu, desapareceu.
e de repente existe um boato ou uma notícia de que uma criança foi encontrada em algum lugar, aí, né, a pessoa fica querendo saber, né? O menino foi encontrado, então, um menino, né, havia sido encontrado em Pernambuco e podia ser o Allan Kardec Batista Vieira, filho da Lauren Lete. Aí ela procurou o repórter policial do jornal A Gazeta aqui de Vitória, chamado Valmor Miranda, que também era rei momo aqui em Vitória, né? Maravilhoso repórter, né? Aquele repórter das antigas, aquele pessoal que fazia reportagem mesmo, ia atrás da notícia, aquele farejador, né, que vai atrás da notícia mesmo. E o Valmor Miranda, gente, começou a acompanhar o caso, né, com contatos dentro do jornal, a Gazeta, né, principal jornal da cidade, filiada à Rede Globo e tudo, né. Então o cara consegue pegar o telefone, ligar, mandar facsímile, né, na época era facsímile, né, desculpem. E de repente ele podia ter alguma notícia, né, até da polícia de São Paulo, do Gil Gomes, né, que trabalhava na Rádio Nacional, que era repórter de polícia, que depois trabalhou na televisão, no SBT, no Aqui e Agora. Acho que até faleceu já o Gil Gomes, né? E ele fazia esse tipo de programa policial, como era o Ronda da Cidade, que nós tínhamos aqui, o Ronda Policial. Ronda Policial, era assim a vinheta, né? E então ela ficou achando que podia ser o filho dela, né? Então ela conseguiu uma foto do menino, que foi enviado pelo Juizado de Menores, para o Juizado de Menores de Vitória, né? E ela reconheceu o filho, Allan Kardec. Por falta de verba, né, o juizado não tinha condições de mandar a Lauren Lete para o Recife, não havia dinheiro para isso. Então, nesse meio tempo, o repórter policial Valmor Miranda, do jornal A Gazeta, conseguiu o dinheiro, né? E diante dos retratos, João Batista se reconheceu numa foto antiga da família e diante de uma outra exclamou: "É ela, é minha mãe". Então o Valmor conseguiu ir até o Recife, a Gazeta mandou ele lá, e ele se encontrou com o menino, pegou uma foto antiga que a mãe tinha dado ao repórter, mostrou para o menino e ele se reconheceu. Porque, claro, ele estava com a polícia no Recife, né? Avisada, Lauren Lete obteve passagens da primeira-dama do Espírito Santo na época, esposa do governador Elcio Álvares, Dona Irene Álvares, e foi ao encontro do filho. Você vê que o trabalho do Valmor Miranda como repórter policial foi tremendo, né? Foi crucial para que a mãe se reencontrasse com o filho. Não para elucidar o crime, mas para que houvesse um reencontro, que o menino pudesse voltar para a família, né, gente? Então, ficou sabendo então que Allan foi apanhado na estrada da cidade no dia 3 de fevereiro de 1971 pelo soldado da Polícia Militar Antônio Mendes da Silva, na época, hóspede do Hotel Menino Jesus de Praga, no Recife. Então, você vê que esse casal de sequestradores, cuja mulher morreu de tanto beber e cujo o companheiro do sequestro fugiu, deixando o Allan Kardec na estrada sozinho, naquela chuva, numa noite chuvosa, ele não sabe onde, terminou no Recife. Já deviam estar, né, rumando o Nordeste, né? Ele estava em companhia de duas crianças e de um velho e mendigava pelas ruas do Recife. O soldado se interessou pelo menino, retirou ele do grupo e levou ele para o hotel. A dona do hotel, uma senhora chamada Antônia Dolores Cavalcante, lá no Recife, passou a tomar conta do menino. Allan a chamava de vozinha. E quando ela morreu, há 4 meses, começou a falar em querer voltar para casa, fazendo com que a família da dona Antônia, dona do hotel, se mexesse no sentido de localizar quem eram os pais do menino. Que ele dizia que tinha pai e mãe e queria voltar para casa. Acreditando que eles morassem em São Paulo, vai saber por quê, né? Escreveram para o programa do Gil Gomes na Rádio Nacional. É aí que o Gil Gomes entrou em ação, porque o rádio, né, já viu, né? Em Cariacica, Allan Kardec, que foi raptado, ele confirma realmente, depois para a reportagem da revista Manchete, que a gente está vendo aqui, né? Ele confirmou que realmente havia sido raptado.
mas teima em dizer não saber o nome da mulher que o levou. Até acredito, né? Aí a reportagem pergunta, a polícia, juizado de menores, né? Como é o nome daquela mulher, Alain? Você não falava com ela, não conversava com ela? E ele dizia, não falava, ficava entupido. Entupido, não sei o que significa entupido numa linguagem pernambucana dos anos 70, né? Ela dizia, vem cá, meu filhinho, eu quero te dar um cafunézinho. Eu fazia não com o dedinho e ela tinha raiva de mim. Aliás, eu tinha raiva dela, desculpem. Quando se pergunta como era essa mulher, o Allan Kardec limitava-se a dizer na época que a mulher que o sequestrou era baixinha e magra. Aí o pessoal perguntava, era loura ou era morena? Ah, não sei. E ele encerra o papo, definitivamente não quer falar mais sobre o assunto. Nem mesmo sua própria mãe consegue lhe arrancar informações mais precisas. Entretanto, a mãe, Laurin Lete, está praticamente convencida de que foi uma vingança. O rapto do filho foi uma vingança. Por quê? Porque o Allan fala que essa mulher que o sequestrou conhecia a mãe dele. E o seu ex-companheiro, Sebastião da Silva, chegou a levantar a hipótese de que poderia ser uma mulher com quem ele vivera antes da mãe do Allan e de quem havia se separado por causa da Laurin Lete. Podia ser essa pessoa, mas ela morreu, ninguém sabe onde nem como. Sei que ela tomava muita cachaça, era alcoólatra, né? E morreu na estrada. E segundo o Allan Kardec, ela morreu, caiu pela estrada, o cara foi embora, o sequestrador foi embora com um jipe preto e os urubus comeram o corpo daquela mulher que o sequestrou e tal. Uma coisa meio estranha, né? Que a gente não sabe como analisar assim, de forma mais cabal para dar um desfecho para a história, né? Aí tem aqui a foto de quando os dois se reencontram, né? No Recife, no juizado de menores, na polícia, né? Mãe e filho se reencontram 6 anos após o sequestro. Aí ele fala em 6 anos, né? A revista Manchete fala em 8, e essa matéria fala que ele tinha 6 anos, a outra fala que ele tinha 8 anos, então... depois que mãe e filho se abraçaram e choraram emocionados, entraram no hotel, onde há 5 anos atrás o menino chegara junto com uma leva de mendigos vindos do Recife. Allan Kardec foi criado durante esse tempo pela proprietária do hotel, dona Aldenice Cavalcante da Silva e tal, né? E acabou que a história terminou bem, né? Não houve nenhum desdobramento, porque o Allan Kardec não se lembrava de como havia sido sequestrado, os detalhes de quem eram as pessoas que o sequestraram. Naquela época também não tinha como, né? Não havia câmera, não havia nada. Então, 1970, imaginem, né, gente? Aí está dizendo aqui que quando chegar a vitória, dona Laurin Lete, a mãe do Allan Kardec, né, vai mandar rezar uma missa para cumprir uma promessa que fez para a dona Aldenice, a dona do hotel que tomava conta do Allan Kardec, né? E também para sua cunhada, para que o menino, João Batista, como era chamado, porque o nome Allan Kardec se perdeu, ele era chamado de João Batista lá no interior do Recife, lá em Iguaraci, né, a 370 quilômetros do Recife. Fizeram uma promessa de que iam, né, rezar uma missa se ele fosse encontrado, se ele se reencontrasse com a mãe dele, né? O juiz de Afogados de Ingazeira, Dr. Edieck Gonçalves Lopes, fez a entrega oficial do menino à mãe, no Recife, né, lavrando um termo de entrega do menor, junto a um oficial do Juizado de Menores de Vitória, prometendo um dia retornar à cidade. Dona Laurin Lete, voltar ao Recife, né, após visitar o prefeito de Iguaraci, Geraldo Rodrigues Ferraz, viajou com seu filho para o Recife, saiu lá do interiorzão, né, onde ficava o juizado, que era em Afogados, que deve ser pertinho de Iguaraci, né? E pronto, foi um final feliz, graças a Deus deu tudo certo, né? Mãe se reencontrou com o filho 6 anos depois. Então essa é a história incrível, né, do Allan Kardec Batista Vieira. Espero que ele esteja em Vitória ainda, né, aqui na região. Se alguém conhece o Allan, tá aqui a mãe dele, aqui os irmãos, que são Cristina e Antônio nessa foto, pelo menos, mas ele tinha 7 irmãos, eu acho, né?
A mãe dele teve vários filhos em 3 casamentos, né? Teve 5 filhos do primeiro casamento, um filho do segundo e um filho do terceiro casamento, né? Tem também o Valdir Gomes, que casou-se com ela em 1964 e teve a filha Valdirene, e trabalhava na Companhia Ferreaço de Vitória. Talvez algum colega do meu pai, Jaime Pirajá, o conheça, e tenha uma história sobre o paradeiro do Allan Kardec hoje em dia, tem mais ou menos a minha idade. E é isso aí, gente. Essa é mais uma história incrível aqui nos Alfarrábios do Memória Capixaba, que a gente traz para você aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando. Essa incrível história do Allan Kardec Batista Vieira, menino sequestrado em Vitória em janeiro de 1970, que reencontrou a família em 1975. Muito obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.